Eles disseram que era proteção. Mas era submissão. O fio vermelho que tantos usam no pulso esquerdo não é um enfeite. Não é uma tradição inocente. É um selo. Um pacto. E você já está dentro dele, mesmo que nunca tenha consentido. Esse símbolo, escondido em plena vista, é parte de algo muito maior. Algo antigo. E tudo isso já havia sido previsto, por uma mulher que foi silenciada, ridicularizada e temida, Helena Blavatsky. Ela alertou, o mundo seria marcado por correntes invisíveis. Correntes espirituais. Marcas simbólicas que ligariam o homem a forças que ele não consegue compreender. E o pior, marcas que ele aceitaria de forma voluntária, acreditando estar se protegendo. Você já viu o fio vermelho. Talvez até já tenha usado. Mas a verdade que está por trás dele, foi escondida por séculos. E agora, ela está prestes a ser revelada. Você olha para esse fio e enxerga proteção. Mas o que ele protege, não é você. Segundo Blavatsky, o verdadeiro ocultismo está nos símbolos que passam despercebidos. Ela dizia, aquilo que é mais perigoso, é aquilo que todos acham ser inofensivo. O fio vermelho foi transformado em amuleto. Foi apresentado como um escudo contra o mal, o azar, o chamado olho gordo. Mas essa é a armadilha. A sua aceitação voluntária é o que ativa o pacto. Usar no pulso esquerdo não é acaso. Blavatsky ensinava que o lado esquerdo do corpo é a porta energética por onde as entidades se conectam com o plano físico. É por ali que se selam os acordos invisíveis. É por ali que se prende o espírito. Você não amarrou um fio no pulso. Você amarrou um acordo. E esse acordo, não foi com quem você pensa. Helena Blavatsky não falava de símbolos por acaso. Ela afirmava que cada objeto ritualístico carrega uma assinatura energética. E que os mais perigosos, são aqueles aceitos sem resistência. O fio vermelho é simples. Minimalista. Mas é exatamente por isso que funciona. Ele não precisa de sua crença. Só precisa da sua permissão. Ao ser amarrado no pulso esquerdo, o fio age como um contrato silencioso. Ele sinaliza que você aceita participar de um ciclo. Um ciclo kármico, controlado por forças que não pertencem a este plano. Forças que alimentam estruturas invisíveis, e precisam da sua energia para se manter. Blavatsky chamava isso de correntes astrais. Cordões de ligação entre o homem e entidades de controle. Ela alertava, o homem será enredado por fios que ele mesmo ajudará a apertar. O fio vermelho é um deles. E talvez, o mais eficiente. Você não sente o aperto. Mas ele está lá. E quanto mais tempo permanece no seu corpo, mais forte se torna a conexão com aquilo que te observa, e te consome. Você já se perguntou por que isso é tão aceito? Por que ninguém questiona? Por que algo tão simbólico se espalhou tão rápido, e sem resistência? Blavatsky dizia que, no final dos tempos, os rituais mais perigosos seriam os mais populares. Não impostos, mas desejados. O fio vermelho é um selo. Mas não foi você quem criou o pacto. Alguém fez isso por você. Alguém, ou algo, lucra com sua aceitação silenciosa. E o lucro não é dinheiro. É energia. Blavatsky ensinava que entidades parasitárias existem em camadas ocultas do plano astral. Elas não tomam cidades, nem invadem exércitos. Elas invadem o íntimo, a mente, a alma. E fazem isso através de símbolos, objetos e rituais que parecem benignos. Você usa o fio achando que se protege. Mas, na verdade, você está se conectando. Você vira um terminal. Um ponto de coleta. Energia sutil fluindo direto para onde você não pode ver, nem controlar. É por isso que o pacto foi feito sem o seu consentimento. Porque se você soubesse o que estava assinando, jamais aceitaria. Você já percebeu que algo está errado com o que te contam. Mas tem algo ainda mais estranho acontecendo. Muitos que assistem esse canal têm sido desinscritos automaticamente. Sim, por algum motivo, não querem que este tipo de conteúdo continue chegando até você. Não querem que você pense. Não querem que você rompa com o ciclo. Então faça isso agora. Verifique se ainda está inscrito. Ative o sino.
E garanta que eles não consigam te silenciar junto com os outros. Porque, se você está aqui, é porque alguma parte sua já começou a despertar. Nada no ocultismo é aleatório. Tudo tem um motivo. E quando algo é colocado sempre do mesmo lado, é porque ali é uma porta. O fio vermelho é sempre amarrado no pulso esquerdo. Por tradição, dizem. Mas tradição também pode ser programação. Helena Blavatsky dizia que o lado esquerdo do corpo não é apenas físico. Ele é simbólico. É o canal da recepção espiritual. É por onde entram as influências externas. E, em muitos casos, as dominações sutis. O lado direito age. O esquerdo absorve. É por isso que o pacto é feito ali. Porque é o lugar mais vulnerável, o mais simbólico, o mais acessível ao plano invisível. O pulso esquerdo carrega o fluxo direto do coração. E o coração, para os ocultistas antigos, é a sede da alma encarnada. Quem controla o pulso, aproxima-se do centro da tua essência. Quando o fio é amarrado, um sinal é emitido. Ele diz, aqui há alguém pronto para ser conduzido. É uma bandeira. Um código. Uma permissão. E o mais perigoso? É que você pode estar usando isso agora, achando que está protegido, quando, na verdade, já foi marcado. O fio vermelho tem raízes antigas. Em algumas tradições hebraicas, ele era usado como um símbolo de proteção contra influências externas. Mas isso foi há muito tempo. O que era sagrado, foi sequestrado. O que era ritual de conexão divina, virou ferramenta de controle silencioso. Helena Blavatsky alertava que símbolos sagrados seriam deturpados nos tempos finais. E que essas deturpações não seriam casuais. Seriam programadas. Planejadas. Feitas para desviar o homem de sua verdadeira rota espiritual. O fio vermelho que hoje se compra em qualquer esquina. Amarrado em um pulso sem intenção consciente. É apenas uma carcaça ritualística vazia, reprogramada com outro propósito. Propósito que não é mais de proteção. É de identificação. De ligação. De controle. Blavatsky dizia, quando os rituais forem feitos sem alma, eles pertencerão àqueles que controlam a matéria. Ou seja, o símbolo perde seu poder original. E passa a servir a outra força. A força de quem domina, e não de quem desperta. Então, não se engane. Usar algo sagrado sem consciência é abrir uma porta para forças que não têm interesse algum na sua libertação. Quando você amarra o fio no pulso, pensa que é só um gesto simbólico. Mas no plano oculto, não existe apenas símbolo. Existe emissão. Helena Blavatsky ensinava que o universo é feito de redes invisíveis, campos de energia que interligam pensamentos, emoções e intenções. Ela o chamava de teias astrais. E dizia que a maioria dos homens estaria preso a essas teias, sem nem perceber. O fio vermelho funciona como um nó de conexão. Um ponto de entrada. Um transmissor silencioso. Ao usar o fio sem consciência, você se conecta automaticamente a uma egrégora, uma estrutura energética coletiva alimentada por todos que repetem o mesmo gesto, sem saber o que estão invocando. Você passa a carregar uma assinatura. Você vira um repetidor. Um eco do pacto original. E o mais perigoso disso? É que essa ligação acontece mesmo sem sua fé. Mesmo sem seu desejo. Basta o gesto. Basta aceitar. Blavatsky afirmava, quando o homem perder a consciência de seus símbolos, ele será guiado por forças que nem sabe que existem. Hoje, muitos usam esse fio. Acham bonito. Acham espiritual. Acham moderno. Mas o que estão mesmo fazendo? É se conectando a uma rede que foi criada para coletar, e não libertar. Você já entendeu que o fio é um selo. Já entendeu que é uma rede. Mas agora precisa saber. Alguém está no centro dessa rede. Helena Blavatsky falava de entidades que operam nas camadas sutis da realidade. Seres que não têm forma física, mas possuem poder sobre a mente e sobre o espírito. Ela os chamava de arquitetos ocultos, inteligências invisíveis que constroem sistemas para aprisionar almas. Essas entidades não precisam invadir. Elas fazem com que você se entregue por vontade própria. Elas criam símbolos. Criam hábitos.
criam tradições vazias. E depois, apenas observam enquanto milhões repetem o ritual, todos os dias, achando que estão se protegendo. Achando que estão despertos. Quando, na verdade, estão cada vez mais mergulhados num ciclo de drenagem energética. O fio vermelho, hoje, é um dos instrumentos favoritos dessa arquitetura espiritual. Blavatsky dizia que esses seres operariam principalmente através do engano. Eles não vão te forçar a nada, vão fazer com que você peça por isso. E é exatamente isso que está acontecendo. Milhões pedindo para serem marcados. Milhões aceitando o selo. Milhões conectados ao mesmo ciclo. Sem sequer saber o nome de quem os controla. Mas agora você sabe. E quem sabe, não pode mais voltar à ignorância. Você não precisa acreditar. O fio não exige fé. Ele exige apenas que você o aceite. E uma vez aceito, os efeitos começam. Helena Blavatsky dizia que o homem que é preso por correntes invisíveis começa a apresentar sintomas sutis. Não físicos, mas espirituais. A vida entra em repetição. Os mesmos erros. Os mesmos relacionamentos. As mesmas perdas. A sensação constante de cansaço sem causa. A mente dispersa. O sono leve. Os sonhos, pesados. Você tenta avançar, mas algo segura. Tenta despertar, mas algo distrai. Tenta crescer, mas tudo volta ao início. Isso não é acaso. É o fio operando. É o selo cumprindo seu papel. Blavatsky chamava isso de padrões kármicos induzidos, ciclos falsos, criados artificialmente, que mantêm o espírito aprisionado no mesmo nível de consciência, enquanto acredita estar evoluindo. Se você sente que há algo te puxando para trás, mesmo quando tudo parece certo. Se você percebe que há um ciclo que nunca se rompe, talvez a explicação esteja no seu pulso. Ou no símbolo que ele carrega. Porque quem foi marcado não vê mais o mundo como antes. Mas sente que algo, em silêncio, o observa. O controle individual é só o começo. O verdadeiro objetivo sempre foi o coletivo. Helena Blavatsky alertava, os seres ocultos não querem apenas um homem submisso, querem multidões obedientes. E como se controla uma multidão? Com símbolos. Com rituais que todos repetem, sem saber o que significam. O fio vermelho virou isso. Uma marca visível de algo invisível. Uma senha. Um selo. Você já viu isso nas ruas, nas redes, em celebridades, em crianças. Está por toda parte. E quanto mais gente usa, mais forte se torna a egregora que o sustenta. Essa é a armadilha. Transformar o pacto em moda. Fazer com que ele pareça espiritual, bonito, necessário. Mas Blavatsky já dizia: aquilo que o mundo inteiro aceita sem questionar, é o que mais deve ser investigado. Se todos estão sendo marcados, se todos estão usando sem saber por quê, então o fio não é proteção. É identificação. Ele não serve para afastar o mal. Serve para mostrar quem já foi capturado por ele. E quanto mais as massas se identificam com esse selo, mais fácil se torna conduzi-las. Como o gado. Se há marca, há dono. Se há selo, há quem o aplique. E se há um ciclo que se repete, há uma entidade que o sustenta. Helena Blavatsky não falava em metáforas quando se referia aos parasitas do plano astral. Ela dizia que o mundo invisível está repleto de inteligências antigas, que vivem do que os homens esquecem, da atenção, do medo, da energia espiritual. Essas entidades não se revelam. Elas não aparecem. Elas se alimentam. Cada vez que alguém amarra o fio vermelho. Cada vez que acredita que está protegido. Mas, na verdade, se entrega. Uma fração da sua energia é desviada. O nome desses seres muda de cultura para cultura. Arcontes, vigias, vampiros astrais, senhores do ciclo. Mas o padrão é sempre o mesmo. Alimentação sem consentimento. Blavatsky dizia que o mundo espiritual não é passivo. Ele interage com o físico através de selos, pactos e símbolos. E os mais eficazes são os que parecem inofensivos. O fio vermelho é um canal. E o canal precisa de fluxo. Você é o fluxo. Não se trata de fé.
Não se trata de religião. Se trata de presença energética. A sua marca é uma bandeira. E quem observa do outro lado já reconheceu o sinal. Esse fio que você vê hoje não é novo. Ele mudou de forma, mudou de nome, mudou de cor. Mas a função sempre foi a mesma: ligar o homem ao sistema invisível de controle. Helena Blavatsky via isso com clareza. Ela estudou culturas distantes, tradições esquecidas, tribos extintas. E em todas elas encontrou o mesmo sinal. Um objeto sagrado, dado como proteção. Mas que, ao ser usado sem consciência, funcionava como ponto de acesso energético. Na Babilônia, havia as fitas de sangue. No Egito, os colares de submissão usados pelos iniciados não purificados. Na Ásia, os fios de contenção espiritual para impedir fuga da roda kármica. Na Europa medieval, os anéis marcados com selos para submissão a ordens ocultas. Mesmo símbolo. Mesmo destino. Mesmo silêncio. Blavatsky alertava. As entidades que governam o mundo invisível se reciclam, mas os métodos delas nunca mudam. Elas sabem que o homem repete. Elas sabem que o homem esquece. E sabem que, se o símbolo parecer inofensivo, ele será aceito com facilidade. Você não está vivendo algo novo. Está apenas dentro de mais uma versão da mesma prisão ancestral. O nome pode ser fio vermelho. Mas o que ele representa é um contrato milenar. E cada vez que é amarrado, mais uma alma entra no ciclo. O que você vê como um fio é, na verdade, um símbolo vivo. Helena Blavatsky dizia que todo símbolo carrega uma inteligência, uma programação, uma memória espiritual. Nada é neutro. E muito menos aquilo que se prende ao corpo, sobre pontos energéticos vitais. A marca não representa proteção. Ela representa propriedade. No mundo oculto, marcar algo é declarar posse. É selar. É impedir a fuga. Esse fio vermelho, preso ao pulso esquerdo, diz ao plano invisível: esta alma pertence ao ciclo. Blavatsky afirmava que os selos modernos seriam aplicados com o consentimento inconsciente da humanidade. E que isso seria o que tornaria esses pactos tão difíceis de quebrar. Porque o homem pensa que está escolhendo. Mas, na verdade, está aceitando uma escolha feita por outros. O verdadeiro significado da marca não está na cor. Está na função. Ela liga você ao sistema. Ela te torna rastreável, identificável, previsível. Ela não protege da negatividade. Ela a identifica. Ela não afasta forças obscuras. Ela as convida. E o mais perverso: ela foi vendida a você como um escudo. Mas tudo o que ela faz é manter você dentro de uma prisão que tem nome de fé. Romper esse pacto não é tão simples quanto arrancar o fio do pulso. Porque o que prende não é o fio. É o significado que você aceitou sem saber. Helena Blavatsky dizia que todo selo oculto pode ser quebrado. Mas só se o homem estiver disposto a romper com a ilusão que o manteve submisso. Primeiro, você precisa enxergar. Ver o fio pelo que ele é, uma extensão do controle. Não a libertação enquanto houver apego ao símbolo. Segundo, você precisa negar o contrato. Blavatsky ensinava que a palavra consciente tem poder maior que qualquer objeto. Você deve falar, e sentir, que rejeita qualquer pacto feito em seu nome, sem seu consentimento, em qualquer plano. Não importa se você não lembra. O que importa é que agora você sabe. E quem sabe, pode desfazer. Terceiro, você precisa silenciar a repetição. O ciclo se alimenta da rotina. Do gesto automático. Da fé cega. Romper o pacto é mais do que desfazer o nó. É desfazer a crença. É parar de alimentar aquilo que te marca. E por fim, Blavatsky dizia que, ao romper um selo, haverá resistência. Porque tudo que se alimenta de você vai lutar para continuar te consumindo. Por isso, se você sentir desconforto, cansaço ou medo ao se libertar, saiba que é o sistema se defendendo. Porque ele está perdendo você. Helena Blavatsky dizia: despertar é perder o conforto da mentira. E é exatamente isso que acontece quando você entende o que o fio vermelho representa.
Você não pode mais fingir que é só um enfeite. Você não pode mais repetir o gesto, sabendo que ele ativa. O pacto foi feito sem o seu consentimento. Mas agora que você sabe, a escolha é sua. Continuar ou romper. Mas saiba, o despertar cobra um preço. Você perderá a aprovação daqueles que ainda dormem. Será chamado de exagerado, conspirador, paranoico. Porque os que estão dentro da prisão odeiam quem encontra a saída. Blavatsky avisava que o maior inimigo do homem desperto não são as forças ocultas, mas os adormecidos ao seu redor. Você verá as marcas nas pessoas. Verá os selos em seus gestos, em suas falas, em seus olhos. E não poderá mais desver. A partir daqui, não há retorno. A ignorância deixa de ser uma opção. E mesmo que o sistema ainda esteja operando, mesmo que a rede ainda esteja ativa, você já não pertence mais a ela. Porque saber é romper. E uma alma desperta, mesmo cercada por símbolos de prisão, é mais livre do que um exército inteiro que vive ajoelhado diante do engano. Agora você sabe. A marca existe. O pacto foi feito. E o fio é apenas o sinal visível de algo muito mais profundo. Helena Blavatsky passou a vida sendo ignorada por muitos, temida por poucos, compreendida por quase ninguém. Mas ela deixou avisos. E um deles foi este: o homem será acorrentado por aquilo que ele chama de liberdade. E quando a marca estiver em todos, será tarde para escapar. Você ainda não está tarde. Mas não por muito tempo. O símbolo está no seu corpo? Ou está na sua mente? Você o carrega? Ou ele te carrega? Olhe para o seu pulso. Olhe para a sua vida. E agora me diga: o que mais você aceitou, sem saber o que estava assinando? Se esse vídeo abriu os seus olhos, se alguma parte dele tocou algo que estava adormecido em você, então curta este conteúdo. Isso não é só um gesto, é um sinal para que ele continue circulando, mesmo quando querem silenciá-lo. E comente aqui embaixo a frase: arranco o fio. Desfaço o pacto. Simples. Direta. Uma afirmação de ruptura. Um código para quem chegou até o fim. E não aceita mais ser gado espiritual. E antes de sair, verifique se você ainda está inscrito neste canal. Sim, muitos estão sendo desinscritos. Por algum motivo, não querem que este conteúdo chegue até você. Não querem que você pense, questione, desperte. Não querem que você se liberte das correntes que aprisionam o ser humano. Então certifique-se agora. Ative o sino. Reative sua inscrição. Porque se você deixar para depois, eles vencem.